Fala galera, beleza? Eu me chamo Marcos Vitor, sou estudante de Economia da Universidade Federal do Ceará e esse é o canal Foco no Longo Prazo. Hoje eu quero explicar para vocês como funciona a mente no que diz respeito à poupança e como a poupança foi sendo criada ao longo da história. O meu objetivo com esse vídeo é capacitar você a ter uma mente mais disciplinada para que você possa poupar, investir mais e melhor. Antes disso, eu quero dizer que no meu Instagram, que o link está aqui embaixo nesse vídeo, tem uma série de vídeos para você que não sabe investir, ainda não investe, e em que eu ensino como você pode começar a investir do zero. Além disso, eu costumo explicar alguns conceitos sobre renda variável e renda fixa para você que é investidor estar mais apto a investir, certo? Pronto. Primeiro, você precisa entender o conceito de preferência temporal. Me responda uma coisa, você prefere ganhar R$ 1.000 hoje ou daqui a um ano? Você prefere ganhar R$ 1.000 hoje ou amanhã? Se você for uma pessoa racional, você vai preferir ganhar os R$ 1.000 hoje. Isso é natural, porque o ser humano tem a tendência de preferir a satisfação presente em detrimento da satisfação futura. Contudo, isso pode mudar. Por exemplo, você prefere ganhar R$ 1.000 hoje ou R$ 1.100 daqui a um ano? Talvez nesse segundo caso você fique mais em dúvida entre ganhar os R$ 1.000 hoje ou 1.100 daqui a um ano. Contudo, se eu mudar a proposta, você vai preferir o futuro. Por exemplo, você prefere ganhar R$ 1.000 hoje ou R$ 10.000 daqui a um ano? Se você for racional, você vai preferir ganhar R$ 10.000 daqui a um ano. Por quê? Porque eu fiz uma proposta atraente o suficiente para que você prefira abrir mão do consumo presente para ter um consumo só no futuro. Essa escolha intertemporal, essa escolha no tempo presente e futuro, ela é um conceito muito conhecido na economia. O fato de você preferir o futuro em alguns casos é baseado em dois pilares. Primeiro, a estabilidade quanto ao futuro e segundo, maturidade. O primeiro conceito desses dois pilares que eu quero explicar é a estabilidade. Durante séculos, os seres humanos consumiam toda a sua caça no menor intervalo de tempo possível. Porque se eles guardassem a carne, ela se estragaria e eles perderiam o seu trabalho, a sua caça. Então, não tinha lógica eles guardarem para daqui a 2, 3 dias. O futuro era instável. Com o tempo, com o descobrimento de algumas substâncias de preservação de alimentos, como o sal, por exemplo, passou a fazer sentido essa acumulação. Passou a fazer sentido eu guardar alimentos para uma semana ou mais, por exemplo. Isso se dá porque o futuro passou a ser estável. Tem alguma estabilidade em eu prever que a carne vai durar uma semana. Agora deixa eu te explicar outro exemplo. Imagine que um banco te oferece um investimento. Você vai emprestar R$ 1.000 para o banco e em um ano ele vai te retornar R$ 2.000. É muito tentador. Só que tem um porém. Esse banco está quebrando. Você vai emprestar? Se você for racional, a resposta é não. Porque o risco não vale o retorno. Ou seja, o futuro ele é instável. O banco pode quebrar. Então você
tenderá a não poupar, a não fazer esse investimento, porque você pode não receber no futuro. E essa estabilidade na nossa economia vem aumentando nos últimos anos, nos últimos séculos. Por exemplo, é bem mais seguro poupar, investir hoje em dia do que era há 300 anos atrás. O segundo pilar que possibilita a poupança é a maturidade. É necessário algum grau de maturidade para que você tenha um entendimento de que, em alguns casos, é melhor você abrir mão de consumo hoje para consumir amanhã. Por exemplo, pergunte a uma criança, ela prefere ganhar um brinquedo hoje ou 2 brinquedos daqui a 2 semanas. Quanto mais nova ela for, maior será a tendência de ela escolher um brinquedo hoje, porque ela não tem noção e maturidade suficiente para perceber que restringir o consumo presente vai beneficiar ela muito mais no futuro. Ou seja, maturidade é um pré-requisito para que você tenha capacidade de poupar, para que você entenda o racional por trás da poupança. Eu já expliquei a lógica por trás de abrir mão de consumo presente em detrimento de um consumo futuro. Só que você pode fazer isso com 2 motivações: poupança e investimento. E eu vou explicar agora como as duas funcionam. Primeiro, vamos falar da poupança. Nos primórdios da humanidade, os homens tenderam, com o tempo, a guardar um pouco da sua caça num dia para que eles consumissem no dia seguinte. Isso se dá porque eles não sabiam se no dia seguinte eles iriam conseguir caçar alguma coisa. Então, eles poupavam o excedente ou consumiam um pouco mais no presente para que eles pudessem consumir no outro dia ou no dia seguinte. Isso se dá porque eles sabiam que deveriam aproveitar os períodos de fartura para se preparar para os períodos em que a sorte não estivesse do lado deles. Por exemplo, pegue o exemplo de José, filho de Jacó. Ele foi governador do Egito e Faraó teve um sonho e ele entendeu que era uma revelação. Isso está lá em Gênesis da Bíblia. Ele entendeu que era uma revelação. E nessa revelação ele viu que iriam vir 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de escassez. O que eles fizeram? Eles consumiram um pouco menos, guardaram uma parte em cada um desses anos de fartura para que eles tivessem mantimentos para os anos de escassez. Isso é poupança. Esse é o racional por trás da poupança. A segunda motivação por trás de abrir mão de consumo presente é o investimento. O investimento, você abre mão de consumo presente esperando consumir mais amanhã. Você abre mão de um para que você possa consumir 2 amanhã. Isso é entender que você pode pegar uma parte do seu dinheiro, que você não precise tanto, e colocar para render, para ser aplicado, para que ele gere mais dinheiro, com o objetivo de que você possa consumir mais amanhã. Entendendo que esse dinheiro que você abriu mão hoje aumentará no futuro. Isso é muito benéfico. Imagine o seguinte: você quer comprar um carro, certo? Você pode fazer através de poupança ou de investimento. Se você poupar, você vai ter que poupar o valor integral do carro. Se o carro for, sei lá, 100 mil reais, por exemplo, 100 mil reais, você vai ter que poupar 10 mil reais durante 10 meses. Ou 1.000 reais durante 100 meses. Só que se você investir esse dinheiro que você está poupando, você talvez tenha que, sei lá, só poupar 900 reais durante 100 meses, ou sei lá, 9.500 reais durante 10 meses, porque
esse dinheiro que você está poupando vai render. Então você vai ter acumulado mais do que você abriu mão de consumo. Isso é investimento. Jordan Peterson, no seu livro 12 Regras para a Vida, ele fala que as pessoas bem-sucedidas são aquelas que sacrificam a gratificação imediata. E isso não se aplica só ao dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que decide estudar nos fins de semana porque ela quer se preparar para o futuro, provavelmente vai ter um padrão de consumo, um padrão de lazer maior no futuro do que aquelas pessoas que não pensam no futuro e não se preparam para ele. Preferem ter todo o seu consumo no presente, ter todo o seu lazer no presente. O brasileiro tem a tendência de não pensar no amanhã, de não se preparar para o futuro, de não antever um problema que pode vir. E isso é a causa porque muitas pessoas estão endividadas ou muitas pessoas não acumulam nenhum patrimônio ao longo de uma vida de trabalho. E isso não se deve somente a um desconhecimento sobre a importância da poupança e do investimento. Isso se deve também a uma inclinação interna, a um imediatismo que é próprio do brasileiro. Valeu, galera, esse foi o vídeo. A partir de agora você entende o racional por trás da poupança e do investimento. Agora é uma decisão sua colocar em prática. Se você gostou desse estilo de vídeo, curta, comente aqui embaixo se você quer que eu dê continuidade a essa série a respeito de economia, de poupança, e compartilhe esse vídeo com aquele familiar que ainda não investe, com aquele amigo que ainda não poupa. Beleza? Valeu!